Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria, irmãos, estamos aqui na casa do Senhor mais uma noite. Então, que nós possamos glorificar a Deus como se não houvesse amanhã, porque talvez não haja. Também quero saudar a igreja que está fora do Rio. Deixa eu ver aqui. Os irmãos do Piauí, de Porto Alegre, Florianópolis, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Fortaleza, Sergipe, Três Rios e Portugal. Amém, irmãos? E todos os irmãos que estão assistindo também pela live, que não puderam estar aqui, que Deus ele possa estar na sua casa, no seu lar, trabalhando e operando da melhor maneira, porque Deus ele sempre faz o que é melhor para a gente. Também vamos saudar o nosso irmão que veio nos visitar hoje. Quando eu falar o nome dele, você vai dar um glória a Deus e bater palma para o Senhor. Amém? É José Lohan. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do seu Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Que diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelo outros judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram no cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E levantei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, antes de eu falar dessa palavra exatamente, nós precisamos entender o que estava acontecendo aqui nesse livro, onde Neemias ele relata que acontecia algo tão terrível a ponto dele sentar e chorar e jejuar a Deus por misericórdia. No segundo livro de Reis 25, a Bíblia vai relatar que há uma invasão em Jerusalém, onde o rei, como você provavelmente conhece, Nabucodonosor, ele vai estar à frente dessa invasão. Ele entra em Jerusalém, ele leva o povo cativo e ele tira o povo da sua terra natal. Leva muitos escravos, deixa alguns, mas deixa a terra em completa miséria. Mais à frente, mais ou menos uns 11 anos depois, ele volta a atacar aquela terra, ele volta a sitiar, mas dessa vez ele não só rouba o povo que sobrou. Além dele levar o povo cativo, ele também destrói a cidade, ele também taca fogo e destrói o muro que é a fortaleza. Por que esse muro é tão citado e é importante? Porque aquele muro ali, em volta da cidade, era, na realidade, a representação da fortaleza daquele povo. Estava dizendo o quanto aquele povo estava protegido através daqueles muros. E estava dizendo também que aquele povo subsistia ali. Então, era a fortaleza do povo de Jerusalém. Então, com aqueles muros quebrados, com a terra totalmente sitiada, o povo de Jerusalém simplesmente não existia, simplesmente não tinha fortalecimento, simplesmente não existia importância para a existência daquele povo. Então, claro, cada um que mora na sua terra natal sentia no seu coração o peso daquela invasão. Então, o texto vai relatar que, além de Nabucodonosor destruir tudo, além dele levar o pessoal cativo, além dele não deixar o pessoal com esperança, ele mantinha o povo escravizado. Além de estar fora da sua terra natal, ele mantinha o povo totalmente distante daquilo que Deus tinha para aquele povo. Mas entenda uma coisa, nada disso aconteceu fora do propósito do Senhor. Não existe nada que aconteça na vida de um servo do Senhor que fuja do controle de Deus. Em nenhum momento Deus ele tinha perdido o controle para aquele povo. Em nenhum momento Deus ele tinha deixado de trabalhar ou de olhar para aquele povo, pelo contrário. Deus ele permitiu com que aquilo acontecesse com aquele povo porque era necessário um conserto direto com eles. Então, primeiramente, nós precisamos entender
que tudo aquilo que acontece comigo e com você não está fugindo do controle do seu Deus. Nada daquilo que você tem passado até o dia de hoje perdeu de vista o Deus que te salvou, o Deus que te reservou, o Deus que projetou algo para a sua vida. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é que nós estamos sozinhos. Ou que Deus ele não está no meio da situação. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer essa noite: não existe situação difícil que Deus não esteja no controle. Não tem dificuldade que faça Deus perder o controle da situação. Não tem doença, não tem dificuldade, não tem provação, não tem limitação que faça Deus travar o projeto dele na sua vida. Então, desde já você abre a sua boca e dê glória a Deus, porque Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. Irmão, nosso coração humano e temeroso não consegue entender diariamente. Se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Mas tem dia que nós cremos, mas tem dia que a nossa fé está pequena. Tem dia que a gente não consegue crer que o Deus que prometeu vai ser o Deus que vai executar, porque o cenário está totalmente distorcido da promessa. Mas Deus está dizendo: pode ter sitiado fogo, mas a promessa ainda está de pé. Você não vai ficar frustrado, eu ainda tenho projeto. Aleluia. É difícil de acreditar e de entender quando a gente vê o cenário caótico, mas Deus está dizendo: isso não é suficiente para travar o meu projeto. Olha para a minha palavra e creia que o meu projeto ainda está de pé e não será frustrado, independente do cenário que você esteja vivendo. Então você vai ver que Nabucodonosor ele executa o seu plano maligno, mas ainda assim, Deus ele tinha propósito para isso. Quem me entende, diga glória a Deus. E aí você vai ver aqui, que no livro de Neemias vai dizer as palavras de Neemias, filho de Acalias. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existia um homem que foi levado cativo nessa invasão de Nabucodonosor para a Babilônia. Um homem que foi levado preso, que foi escravizado, que sofreu dentro de um cativeiro durante anos, que talvez viu a sua família sofrendo, talvez perdeu um pouco da esperança e a fé balançou, que estava dentro do cativeiro, mas ainda assim tinha um ser humano que agora, no livro de Neemias, estava falando. Por quê? Porque ele foi o portador dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Então, vou repetir para você. Existia um homem que passou pelo cativeiro, que foi levado, melhor dizendo, cativo, que foi escravizado, viu o cenário caótico, passou pela desesperança, viu a sua família talvez ser dispersada, viu seus amigos talvez se perder, talvez viu vidas se perdendo, viu escravidão, viu cenários difíceis todos os dias, diariamente, mas agora ele é portador da vida de alguém que está falando no livro a qual nós citamos agora. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Neemias, filho de Acalias, ele só é filho de Acalias porque o seu pai, ele gerou um filho. Acalias, ele foi levado cativo. Ele estava no meio desse povo que foi levado com desesperança. Ele foi arrastado, talvez ele viu choro, morte, dor. Ele entrou numa terra que não era dele, da terra natal, de outro povo. Talvez ele estava sendo oprimido, escravizado, mas ele tinha a palavra do Senhor, ele conhecia a palavra de Deus. Mas ainda assim, dentro desse cenário, Acalias, ele não se limitou no projeto que Deus tinha na vida dele. Esse homem provavelmente era casado, e dentro desse cativeiro, esse homem gera uma vida, que é Neemias, a qual nós estamos mencionando. Então você entenda que não existe nenhum tipo de cativeiro que vai impedir Deus de fazer você gerar o que Ele tem para você gerar na sua vida. Entenda uma coisa, não existe nenhum tipo de limitação que impeça Deus de te fazer alcançar o propósito que Ele tem na sua vida. Porque Acalias estava no meio do cativeiro, ele era escravo, mas ainda assim, Neemias nasceu dele para constituir um grande propósito que Deus tinha na vida dele. Irmão, entenda uma coisa, você pode estar no meio do cenário caótico, mas se Deus está falando que você vai gerar, que você tem um propósito, que Deus tem projetos grandes na sua vida, não tem limitação, não tem
sua vida. Acalias, ele gera Neemias. E você pensa na desesperança dentro de um cativeiro. Além de estar passando aquela tribulação, aquela dificuldade dentro daquele lugar, ele ainda ia gerar, ainda botar vida no mundo para poder sofrer também. Ele poderia pensar dessa forma. Mas entenda uma coisa, o propósito era maior. O propósito era maior. Quantas vezes nós nos deparamos diante do projeto que Deus tem na nossa vida e a gente olha para a situação e fala, o cenário é caótico, eu não vou nem tentar. Deus falou, mas eu não vou dar o passo. Porque se eu estou na dificuldade agora, quando a promessa acontecer, a dificuldade vai aumentar. Deus está dizendo, não, você não está entendendo. Você está num cenário difícil agora, mas depois que você gerar o propósito ainda, que pareça que tudo vai se esvair, Deus está dizendo, você vai viver o melhor tempo que Ele tem para a sua vida. Não limita o propósito de Deus naquilo que Ele tem com você. Às vezes a gente não quer ousar, não quer dar um passo naquilo que Deus Ele colocou na nossa vida. Porque nós simplesmente compreendemos que se está difícil, sem fazer, fazendo fica pior. Deus está dizendo não. O cenário está difícil para você ousar na fé. Você dá um passo, gerar, porque o meu milagre está dentro dessa situação que você está vivendo. Irmãos, não existe propósito frustrado diante daquilo que Deus Ele tem para mim e para você. Às vezes a gente caminha dia após dia, clamando ao Senhor por resposta, por direção. E Deus está dizendo, eu já falei para você gerar. Eu já falei para você sonhar. Eu já falei que esse cativeiro não é suficiente para limitar aquilo que você está vivendo, mas você só está olhando para o cativeiro. Eu já falei que as limitações diárias não são suficientes para frustrar o meu projeto, mas você ainda assim está parando. Você ainda assim está impedindo. Deus está perguntando para mim e para você, até quando a gente vai limitar o projeto de Deus na nossa vida, com medo de ousar, com medo de piorar a situação? Com medo de dar o passo e piorar aquilo que nós estamos vivendo. Mas Acalias, ele em nenhum momento ele pensou dessa forma, porque ele gera Neemias. E aí o texto vai dizer, irmãos, olha que coisa linda, que Neemias nasce. Ele consegue uma posição de destaque, copeiro do rei. Só que chega um certo momento em que o coração dele se compadece. Ele vai ter visita dos seus irmãos. E, cara, ele não tinha necessidade de se preocupar com nada. Porque ele estava numa boa posição. Ele já não estava sendo escravizado e oprimido como o povo estava. Ele estava no palácio, comparado aos seus irmãos, comparado ao seu povo, ele estava numa posição boa. Mas ainda assim o coração dele estremece, queima, a ponto dele questionar como estava a sua cidade. E aí o texto que nós lemos aqui vai dizer que os seus irmãos dão a notícia. Olha, a cidade está sitiada, os poucos que conseguiram escapar estão em miséria. E aí Neemias tem a maior reação que eu e você poderíamos ter como servos do Senhor. O coração dele se estremece a ponto dele chorar, orar, clamar a Deus e jejuar por uma resposta. Irmãos, entenda uma coisa. Nós, seres humanos, temos a capacidade de, ao mesmo tempo de sermos sensíveis a situações, a também ser indiferentes a outras. Só que Deus ele não chamou a mim, a você, para a gente ser indiferente à situação daquele que está do nosso lado ou aquele que a gente precisa prestar ajuda. Porque talvez o auxílio, a ajuda, vai vir da tua parte. Neemias, ele se compadece. Ele não precisava. Ele não precisava se compadecer. Ele não precisava chorar. Ele não precisava orar e nem jejuar. Porque ele estava bem. Só que a palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses que vem do Senhor o desejo, o começar, o efetuar, o agir e o efetuar vem de Deus. Então Deus ele cria um fogo dentro do coração daquele rapaz, daquele homem, a ponto dele clamar ao Senhor para que ele pudesse ajudar o seu povo, os seus conterrâneos. Irmãos, ele não era qualquer coisa. Ele foi simplesmente aquele que edificou a cidade de Jerusalém outra vez, os muros de Jerusalém.
Ele foi simplesmente a pessoa que se disponibilizou para fazer aquela cidade ter dignidade, aquela cidade existir outra vez, ter um fortalecimento outra vez. Às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos, deixar um pouquinho de lado o medo e a covardia, olhar para a situação e falar, não, eu vou fazer. Porque Deus está ardendo dentro do meu coração e ainda que não afete a mim diretamente, vem da parte do Senhor e eu vou fazer. A obra do Senhor constantemente, diariamente é árdua, é difícil. Mas se nós não olharmos para o lado, se a gente não olhar a necessidade de fazer, de operar, de agir, de fato, a obra do Senhor vai ficar abandonada. Só que Deus está dizendo, e o fogo que eu estou ardendo dentro do seu coração diariamente? E o desejo que eu falo, que eu libero dentro do seu coração de orar? Porque às vezes a gente acha que é de nós mesmos. Às vezes a gente pensa que a direção é nossa. Mas Deus está dizendo, e quando eu te acordo e falo para você orar? E quando eu coloco dentro do seu coração o desejo de buscar a minha presença? Às vezes nós ignoramos, achamos que é de nós mesmos. Mas, irmãos, Deus está dizendo, não. O que você está passando, o que você está sentindo, o desejo de me buscar, de me adorar, de orar por alguém, de interceder, de se levantar, de não ignorar a minha palavra, esse desejo vem de mim. Eu tenho colocado dentro de você, porque antes de você nascer, eu já tinha um propósito contigo. Às vezes você não entende, mas o seu nascimento foi muito maior do que você possa imaginar. Gisele, mas eu não nasci para nada, talvez eu, na minha vista, eu não sei fazer nada. Você que pensa, Deus está dizendo, você não tem noção do poder que há na sua oração. Você não tem noção no poder que há na sua imposição de mãos. Você não tem noção do poder que há na palavra que sai da sua boca através do Espírito Santo. Você pode se achar incapacitado ou então menor do que Deus disse que você é, mas Deus está dizendo, faz aquilo que eu estou ardendo dentro do seu coração. A obra está aí, reconstrói esse muro, para de covardia, olha como a obra precisa de você, ajuda de verdade o meu povo, porque essa terra precisa realmente do teu auxílio. Você não é qualquer um. Entenda uma coisa, você não é qualquer um. Deus não te chamou para qualquer coisa. Deus não te chamou para simplesmente ser telespectador. Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para exercer aquilo que Ele colocou dentro do seu coração. Às vezes nós não sabemos qual é o nosso chamado. Às vezes nós não sabemos o que Deus Ele quer conosco. Uma coisa é certa, irmão. Se você não sabe se o seu chamado é para louvar, ainda não sabe se é para orar, se é para pregar, uma coisa é certa, falar do Evangelho, que Jesus cura, salva e liberta, que Ele tem uma nova vida para mim e para você. Esse é o chamado de todo e qualquer crente. E aí você pode falar, não, mas é só isso? Irmãos, não é só isso, o Evangelho é grande coisa. Você imagina, Acalias, ele foi setado 2 vezes, mas se ele não tem a disposição de ter um filho dentro do cativeiro, se ele não tem a disposição de cumprir o propósito que Deus colocou dentro do coração dele, Neemias não nasceria, o propósito não tinha sido cumprido. Aí você pode olhar e falar, nossa, Acalias foi tão pequeno. Não foi, olha só como ele foi a chave da promessa que Deus tinha para aquele povo de Jerusalém. Você pode achar assim, ai, mas eu não estou nem sendo vista, ai, mas eu faço tão pouca coisa, ai, mas eu sou tão pequena. Deus está dizendo, você é a chave do propósito que eu tenho na sua vida. Então faz, não seja covarde. Às vezes a gente acha que nós não podemos, nós não sabemos. Mas Deus Ele está falando, abre a sua boca que eu vou colocar minhas palavras. Dá o primeiro passo que eu vou te dar a direção. Levanta a sua mão que eu vou derramar a unção e eu vou operar e eu vou agir. Irmãos, aquela cidade precisava de alguém que pudesse ser o reconstrutor. E graças a Deus, Deus levantou um homem que pôde ter a disposição para operar e para agir naquele lugar. Deus Ele está perguntando para mim e para você. Quando nós vamos liberar essa disposição que Ele tem colocado dentro do meio do seu coração? Nós não fomos chamados
para sermos qualquer um. Você foi chamado, você foi escolhido para uma obra, para um propósito específico. Eu não sei o que você passou até o dia de hoje, eu não sei o que você tem enfrentado até o dia de hoje. Mas eu sei que nenhum propósito do Senhor é frustrado. E a obra que Deus ele tem que concluir através de você vai ter que ser concluída. O projeto que Deus ele tem que fazer através da sua vida, ele vai ter que ser cumprido. Então não adianta a gente olhar para o lado, não adianta a gente terceirizar, não adianta a gente se diminuir, não adianta a gente falar que não temos capacidade, que Deus está dizendo, ainda é seu, o propósito ainda é contigo, o projeto ainda está na sua mão. Não adianta a gente falar, Senhor, passa para outro, porque Deus não vai passar. O projeto que é meu é meu. O que Deus ele tem para fazer através da minha vida, Deus ele vai fazer através da minha vida. E o que eu preciso é me disponibilizar. O que nós precisamos nessa noite é nos disponibilizar. Porque Deus ele não move céu e terra por mim e por você, para que a gente venha fazer que fique em vão o projeto dele. Então você imagina, Deus ele conserva o servo dele dentro do cativeiro, Deus ele faz o servo dele ter disposição de gerar, para Neemias simplesmente ignorar. Para Neemias simplesmente falar, eu não quero cumprir o propósito, eu não quero edificar os muros. Eu não vou fazer aquilo que Deus ele colocou no meu coração, irmãos, não é assim. Mas o que Deus ele quer comigo não é de destaque, está tudo bem, irmãos. O que importa é a obra ser concluída. Mas o que Deus ele tem comigo é muito pesado, eu tenho vergonha, está tudo bem, irmãos. Deus ele vai fazer você se acostumar. Nada é no passe de mágica, você não vai um dia não saber e outro dia saber, não. Mas Deus ele está te qualificando para isso. Deus ele está te levantando para isso. Deus ele chamou uma geração, ele chamou jovens, ele chamou mulheres, homens, para que possa cumprir o propósito dele, assim como Neemias cumpriu. E ele está chamando a mim e a você, para que possamos cumprir o propósito dele, na noite desse dia. Eu vou te convidar a ficar de pé. Vou convidar os intercessores. Mas eu vou convidar os intercessores para estender a mão para o povo, aqui na frente mesmo, estender a mão para o povo. E depois vocês podem orar por imposição, mas antes eu vou fazer uma oração generalizada junto com vocês. Porque, irmãos, tem sido difícil o dia a dia. É difícil não nos prendermos somente a nós mesmos. É difícil não nos prendermos somente aos nossos próprios projetos e objetivos. Eu falo por experiência própria. A vida tem sido difícil. Os nossos projetos têm sido cansativos a ponto da gente, às vezes, não conseguir olhar para o lado. Mas se Deus reservou essa noite para você estar aqui, é porque Ele está dizendo, eu vou te qualificar para olhar mais para a minha obra, com um pouquinho mais de amor, para que eu possa executar aquilo que eu tenho sobre a sua vida. Deus ele separou essa noite para que Ele possa colocar de novo o fogo dentro do nosso coração. O fogo que ardia quando a gente olhava e via que a obra do Senhor estava precisando de auxílio, que o povo precisava de ajuda, que a terra estava sedenta pela palavra do Senhor, amém? Estenda as suas mãos, vamos estender nossas mãos para a igreja. Eu convido toda a igreja a orar, a clamar mesmo ao Senhor. Mas lembra quando você estava no primeiro amor? Quando você estava naquele momento que nada te abalava, nada te limitava, nada te impedia de olhar para a obra do Senhor com paixão. Quando seu coração ardia, você chorava, você intercedia, você não se limitava, você não achava suficiente aquilo que você vivia todos os dias e você também queria que outras pessoas vivessem. Quando você ainda orava de madrugada, você clamava ao Senhor e você pedia a Deus, não só pela sua libertação, mas também pela família, também pelo lar, também pelos seus vizinhos. Então você lembra desses momentos que você passou, nesse particular que você teve com Deus? Lembra? Como foi o melhor momento que você já teve de intimidade com Deus? E agora peça de novo para que esse fogo possa arder dentro do teu coração. Deus, diante da sua presença, Senhor, unindo a minha voz com a tua igreja, Deus, eu quero clamar. Senhor, Deus, te pedi, Deus, por graça e misericórdia, Senhor, na noite desse dia. Senhor, nós como igreja, Senhor Deus, nós clamamos a Ti e precisamos de um auxílio da Tua parte.
Senhor, nós precisamos que de novo arda do nosso coração, Senhor Deus, a chama do primeiro amor. Senhor Deus, para que possamos concluir os teus projetos, Senhor Deus, para que seus planos não venham a ser frustrados, Senhor, para que seus objetivos não venham a ser, Senhor, meu Pai, travados na nossa vida, Deus. Deus, assim como diz a sua palavra, Senhor, meu Pai, Deus, que tudo, Senhor, meu Pai, venha, Senhor, ser executado de acordo, Senhor Deus, com os seus sonhos. Pai, que venha haver disposição, Senhor Deus, no nosso coração. Que venha, Senhor Deus, ter, Senhor, ardência, Senhor, meu Pai, no nosso coração, do primeiro amor, outra vez, Senhor. Senhor, que não venhamos, Senhor, achar suficiente a nossa vida, Senhor, meu Pai, está bem, ou nós estarmos na sua presença, mas que venhamos, Senhor Deus, amar o nosso irmão a ponto de chorar com ele, a ponto de sorrir com ele, a ponto de ajudar a edificar também. Ah, Deus, a sua terra necessita, Senhor, meu Pai, de Neemias para edificar. Senhor, necessita de corajosos também para gerar no meio do cativeiro, Senhor. Senhor, se existe limitação no nosso coração, impedindo, Senhor Deus, executar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, que venha cair por terra essa noite. Eu profetizo, Senhor Deus, uma igreja fortalecida, que ainda que chorando, Senhor, meu Pai, cumpra o teu propósito, que ainda que sofrendo, Senhor, meu Pai, gere no meio da dificuldade, gere no meio da luta, gere, Senhor, meu Pai, no meio do cativeiro, gere no meio da limitação, que venha haver frutos, Senhor, meu Pai, que venha ter, Senhor Deus, grandes frutos, Senhor, meu Pai, da tua parte na nossa vida. E que com isso, Senhor Deus, o seu maior objetivo venha a ser concluído, Senhor. Nós glorificamos e honramos o seu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.